Como o filme terminou? Autor Orfeus para ler 4 minutos publicado em 06.12. 2021 atualizado em 07.12. 2022 o filme Groundhog Day, e um filme de ação que parodia o famoso filme Groundhog Day. Esses filmes exploram o tema do loop temporal. Uma pessoa acorda e vive o mesmo dia. A propósito, uma situação semelhante ocorreu no novo filme Protagonista. Mas lá o personagem descobriu que ele era apenas um personagem não jogador em um jogo de computador, de modo que tudo ao seu redor se repetia várias vezes. De acordo com o enredo do filme original Groundhog Day, o personagem principal, interpretado por Bill Murray, acorda e vive o mesmo dia. Mas o que o espera então? O herói está cansado do horror da vida eterna. Talvez ele tenha que fazer algo para sair do loop temporal. O cara fica louco, começa a atacar pessoas, comete suicídio. No entanto, não importa o que aconteça com ele, ele ainda acorda em seu apartamento. Quando ele sai de casa, as pessoas sempre se comportam da mesma maneira. Algumas pessoas provavelmente gostariam da possibilidade de não envelhecer e viver para sempre. Mesmo que tivessem que viver o mesmo dia. Afinal de contas, é possível, por exemplo, reler muitos livros. Afinal, o herói se lembra em que página parou. Ou rever todos os filmes que já foram lançados. E assim por diante. Entretanto, o herói de Bill Murray não é assim. Ele decide sair do loop temporal e consegue. A propósito, o Highlander tem mais sorte nesse aspecto. Apesar do risco de perder a cabeça, o escocês imortal viveu dia após dia durante séculos e o tempo passou. Mas aqui a vida eterna se transformou em um pesadelo, pois o herói permaneceu mortal e simplesmente não podia passar para o amanhã. Groundhog Day é um filme com uma grande ideia. E claro que houve roteiristas que decidiram usar esse enredo. Ele foi usado em séries de TV populares. No filme de várias partes, Xena, Queen of Warriors, há um episódio chamado Em 2D, Dia Sem Fim. Nele, Xena também acorda em um estábulo, Gabrielle acorda ao lado dela, Joxer entra e diz, Rise and Shine. Ele traz frutas comestíveis em seu capacete. E assim continua dia após dia. Então Xena descobre que a maldição foi lançada pela deusa Afrodite e a quebra. Depois há um episódio semelhante em The X-Files. Mas lá isso foi causado por uma garota com alguns poderes sobrenaturais. Infelizmente, em um dos dias intermináveis, ela morre nos braços do agente Mulder, depois de receber uma bala de um bandido. Assim o loop temporal é interrompido. Ou seja, ao contrário dos personagens dos outros filmes, esse dia interminável terminou com a morte da heroína. E agora, muitos anos depois, em 2020, o filme Groundhog Day é lançado. O personagem principal e um oficial das forças especiais treinado em artes marciais que tem de enfrentar os mesmos bandidos todos os dias. É imediatamente óbvio que se trata de uma paródia com humor negro do Dia da Marmota. O herói é atacado por assassinos que diferem significativamente uns dos outros. Entre eles, há um Verzila armado com um facão. No helicóptero voa um metralhador profissional que tenta encher o herói de balas. Há 2 garotas com aparência de modelo. Elas, de acordo com a lei do gênero, perseguem o herói com um carro veloz. Uma garota guerreira chinesa ataca o herói brandindo uma espada. A tradição é inexorável. Um certo homem tem uma estatura muito pequena, mas compensa isso com suas habilidades como bombardeiro. O jogo Bomberman vem à mente aqui. Essas pessoas têm sérios problemas com suas cabeças, pois estão prontas, com a ajuda de suas habilidades, para destruir e quebrar tudo ao seu redor. O nome do personagem principal é Roy Pulver e ele se opõe a eles. Por suas habilidades de luta, ele não é inferior a seus inimigos. Entretanto, as forças não são iguais. O herói sempre morre na luta, mas depois acorda novamente e o dia se repete. No final do filme, o herói consegue romper o loop temporal e destruir todos os bandidos. Ele também salvou seu filho, que também estava preso em um dia sem fim e morrendo constantemente. Além disso, o herói salvou sua amada, pois ela também estava morrendo constantemente. O dia interminável foi causado pelo dispositivo The Spindle of Osiris.
O herói sacrifica sua vida para destruí-lo, mas todos os entes queridos são salvos. Day, não em um filme de ação de ficção científica ruim com alguns finais alternativos, o que será interessante para todos.